Embora eu já tenha falado sobre a ideia de subjetividades consumidoras em outros vídeos, eu gostaria de ir mais a fundo nesse tema de subjetividade, modos de subjetivação, entendendo aqui que são coisas distintas, e eu vou explicar ao longo desse vídeo por quê. E eu acredito que esse tema é essencial para a gente entender um pouco da nossa sociedade contemporânea. Em outras palavras, a grande questão que está em jogo aí, ao meu ver, é quem somos e o que estamos fazendo com as nossas vidas, como estamos nos constituindo enquanto seres humanos, enquanto sujeitos. Ou será que esses sujeitos que somos, na verdade, não são, num certo ponto, constituídos por forças que nos escapam, que estão para além de nós? Bom, para fazer essa reflexão, é necessário voltar um pouco no tempo, e Michel Foucault ajuda a gente a entender esse processo quando ele fala dos gregos. Aqui é necessário pontuar que há distintamente um recorte que não vai levar em consideração a figura feminina, uma vez que as mulheres na sociedade grega não eram consideradas sujeitos. Mas acredito que a reflexão que Foucault traz ao longo dos anos, e fazendo essa analogia, na verdade, esse estudo ao longo da história, né, recapitulando essa ideia, é muito importante até para a gente tentar entender o porquê que a mulher não surge e que formas de subjetivação a mulher vai assumir, relacionando-a a todo esse processo histórico anterior. Mas isso é um papo para um outro vídeo. O que é interessante relatar, como eu estava falando, sobre o Foucault, quando olha para os gregos, é que ele vai lá atrás, antes da sociedade socrática, ele vai para os pré-socráticos e busca mostrar como havia nessa sociedade pré-socrática maneiras de autoconstituição do sujeito que são totalmente diferentes das quais a gente encontra hoje na sociedade ocidental, mas que valem a pena a reflexão de por que as coisas não são mais assim. Pois bem, ele vai falar de um cuidado de si, na verdade, cuidado esse muito mais relacionado à vida pública, à atuação na política, e esse processo de cuidado de si continuaria, mas tomaria um outro contexto no momento de velhice, no momento de maturidade. O que é importante ressaltar é que ao longo de toda a vida estariam em jogo práticas, exercícios, compromissos que esse sujeito teria consigo mesmo. Isso tomaria a forma de escritas, diálogos internos, cartas de uns para os outros, exames de consciência, formas de dieta, tudo visando com que as perturbações exteriores ficassem afastadas e para que ele encontrasse em si mesmo a satisfação. Ora, por que tudo isso é tão importante? Por que Foucault recupera essas questões? Porque o grande desafio dele é mostrar justamente como, atreladas a formas de constituição de si, nas sociedades modernas entram em jogo relações de saber e, a partir daí, engendram-se relações de poder. O que significa dizer que as formas de constituição dos sujeitos, ou que ele vai chamar de assujeitamento, elas estão claramente marcadas por princípios de poder que invertem um pouco essa constituição de si como se dava pelos gregos. O cristianismo, por exemplo, a partir do final da decadência do Império Grego, ele vai inverter essas questões de constituição de si e colocar na figura do outro, né, do padre, daquele que ouve a confissão, todo o poder para julgar o sujeito, para ajudar o sujeito a se constituir
mas não mais a partir tem ainda o exame de consciência tal, mas não mais a partir da relação de si consigo mesmo. Passa sempre a ser permeada por uma relação com outro, esse outro, uma autoridade moral instituída. Então, no momento em que a pessoa se confessa, essa revelação de si, ao mesmo tempo, é uma destruição de si. É uma ruptura consigo, com seu passado, porque nela está a vontade de ser diferente e de fazer diferente, de ser uma pessoa melhor, uma pessoa eleita ao reino dos céus. Isso é totalmente oposto à ideia de você se entender, você lidar consigo mesmo e, a partir daí, você, nesse jogo de autoconhecimento, você ser uma pessoa melhor. Você não tem exatamente que jogar fora as coisas, você tem que se entender e se reconhecer enquanto uma singularidade. Pois bem, essas relações de poder que emergem a partir do cristianismo, elas vão tomando um corpus ainda mais significativo com o surgimento das ciências naturais e, posteriormente, ciências sociais, séculos XVIII e XIX. Diga-se a medicina, a psiquiatria, a psicologia, as ciências humanas em geral. Todas elas que visam e que utilizam-se do humano, né, do saber sobre o humano, como uma forma de exercer o poder a partir dessa autoridade sobre esse saber. O que entra em jogo, então, como já foi dito, é conhecer o ser humano e atribuir a esse conhecimento um caráter de verdade científica, a partir de uma série de discursos sobre esse ser humano, né? E, novamente, o sujeito, enquanto tal, ele abdica, ele passa a ser objeto de estudo. E ele dá poder a quem o observa, a quem o analisa, para dizer quem ele é ou para ajudá-lo a descobrir quem ele é, mas sempre uma relação desigual, uma relação exterior, uma relação que envolve relações de poder, né? E aí que o Foucault vai enxergar, então, o surgimento do sujeito moderno e dessas relações de assujeitamento, ou seja, subjetividades que se constituem nessas relações de poder, nas quais todo o indivíduo moderno, todas as suas características, de alguma forma, para Foucault, ele se constitui e ele se realiza longe de uma maneira de produzir a emancipação, mas, pelo contrário, produzindo cada vez mais assujeitamento a alguns critérios de verdade e do que é ser sujeito, como ele deve ser. Isso tanto em termos de saúde mental, saúde psíquica, tanto em termos de produtividade, termos do que é ser homem, do que é ser mulher, do que é ser normal ou anormal. Enfim, todos esses critérios de julgamento que hoje nós conhecemos e lidamos, de alguma forma, exercem um poder aí de assujeitamento, no momento em que a gente os torna como parâmetros para classificar os sujeitos. E o que está em jogo aí é tornar o sujeito governável, o sujeito facilmente moldável, para que ele possa exercer a sua força de trabalho da melhor maneira, da maneira mais rentável possível para o capitalismo, para que ele possa ser um sujeito dócil, desde a escola até passando por uma instituição como um hospital ou mesmo uma clínica psiquiátrica. Em outras palavras, não há espaço para a autonomia do sujeito, uma vez que ele já nasce e já é socialmente produzido para seguir determinados rumos e determinados padrões. Assim, enquanto na antiguidade, nos pré-socráticos,
os homens eles eram estimulados a se deslocarem, a saírem de si mesmos, a fazerem um distanciamento para no final retornarem, a voltarem a alguma coisa que tem a ver consigo mesmo, mas que já é uma coisa diferente, ou seja, se encontrar enquanto sujeito. Na sociedade moderna, Foucault ele vai criticar e vai afirmar que cada vez mais somos sujeitos governáveis que não fazemos esse exercício. Nunca houve tanto o discurso de que nós precisamos nos encontrar, descobrirmos realmente quem somos, e o mercado até hoje vende muito isso, né? Para a gente ser pessoa autêntica, uma pessoa que se conheça. Mas isso, para Foucault, sempre vai estar balizado por relações de poder e que não necessariamente vão estimular esse verdadeiro retorno a si mesmo. Ele vê uma grande dificuldade em a gente usar termos como retorno a si, ou ser você mesmo, ser autêntico, diante desse quadro, dessas condições. Ao mesmo tempo, ele pontua que é aí que está a via para que a gente possa ganhar a emancipação. Para Foucault, a política, a ação política, ela se dá e deve se dar nesse contexto de resistência a essas relações de poder, saber, de resistência a esse assujeitamento, e que só vai ocorrer quando a gente realizar verdadeiramente a relação de nós para conosco. Uma relação que busque de verdade compreender quem somos e por que somos produzidos dessas formas, que coloque em jogo, que coloque em questionamento a nossa produção enquanto assujeitamento. Isso é uma tarefa árdua, mas é o que nos resta diante de um contexto histórico no qual Foucault afirma que o sujeito ele teve que se submeter a si mesmo para que houvesse a possibilidade de dizer que se sabe a verdade sobre ele. Só que, na verdade, a gente não sabe quem os sujeitos que nós somos.